Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós servimos o príncipe da paz, né? Está conosco. E essa paz ele deixou para nós. Então, não importa a circunstância, essa paz o Senhor deixou para nós. Nós tomamos posse, amém? Glória a Deus. Para que possamos caminhar com o Senhor dia após dia, na presença do Senhor. Amém? Gostaria que você abrisse a tua Bíblia, 1 Pedro, do capítulo 3. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém. Os irmãos poderiam colocar de pé por um momento? Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 8. Versículo 8. O amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Passa a ler. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento compassivo, amando os irmãos entranhavelmente, e misericordioso e afável, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso fosse chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreie a sua língua do mal, e seus lábios não fale engano. Aparte-se do mal e faz o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se for zeloso do bem? Mas também, se padeceis por amor da justiça, sois bem-aventurado. E não temais com medo deles, e nem vos turbeis. Antes santificai a Cristo como ao Senhor em vosso coração. Estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E tendo uma boa consciência, para que, naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, ficam confundidos os que blasfemam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te levamos pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Tua palavra não voltará vazia, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo, Pai, continue trabalhando no nosso coração, para que possamos crescer na graça e no conhecimento, em nome de Jesus, Pai. E repreendo, Pai, todo o poder das trevas, em nome de Jesus, Pai. E eu profetizo, haja luz, haja paz, haja, Senhor, o Teu amor abundante em nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar-se. Glória a Deus. O Senhor me deu essa palavra de manhã, ontem. Eu estava meditando e incrível, né? Aqui são conselhos do Senhor para a nossa vida diária. Amém? Então, aqui está falando do amor fraternal, né? O amor entre os irmãos. Paciência na aflição. E essa paciência, ela produz as provações produzem paciência. Amém? Então, quando estou passando por algum problema, é o Senhor querendo que a gente tenha mais paciência. Porque o alvo do Senhor é que sejamos igual a Cristo.
E o Senhor foi muito paciente. Então, as provas que vêm, ela produz a paciência, amém? E aqui fala que é segundo o exemplo de Cristo. Então, Deus não pede nada para nós sem antes Ele ter passado, Ele ter vivido. Então, Ele viveu o amor de Deus, Ele viveu os planos de Deus, Ele agiu segundo a vontade do Senhor. Então, tudo que Ele pede para mim, para você hoje, Ele passou. E Ele passa conosco, Ele está conosco. O Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém? E o Senhor fez uma aliança conosco. E essa aliança tem dois lados. Primeiro, a parte de Deus e a parte nossa. Então, a parte nossa é obedecer os conselhos do Senhor. E o do Senhor é confirmar as bênçãos, os milagres. O Senhor está conosco cada dia. Então, se a gente fizer a nossa parte, Deus faz a dele. Amém? Glória a Deus. E terça-feira o Senhor está me dando... me deu para ministrar nas terças-feiras o capítulo de Hebreus 11. E está incrível, né? Que fala que a natureza da fé, os exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Então, a gente aprende muitos com os servos do Senhor do passado, porque eles exerceram a fé, eles acreditaram no Senhor, e o Senhor pôde cumprir o plano dele na vida deles, amém? E uma que eu quero falar aqui é de Abraão. Aqui no versículo 8 fala assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia. Incrível, né? Deus falou com Abraão, ele creu, ele ainda não tinha muita experiência com o Senhor, estava no início, mas ele creu e obedeceu. Então, a fé exige resposta. A fé exige resposta. E ele saiu, sendo chamado, obedeceu. Então, hoje, o Senhor, da mesma forma, espera de nós isso. Ele fala conosco, Ele trata nosso coração, mas Ele quer uma resposta. Se a gente creu mesmo, se a gente ficou atento aos conselhos dEle, então haverá uma resposta, a gente vai estar obedecendo. Amém? E através da obediência, o Senhor traz graça para a gente fazer, graça e misericórdia sobre a nossa vida. Então, aqui, o que eu quero falar é esses dois versículos aqui, do versículo 10 e do versículo 11, amém? Que fala assim: por quem quer amar a vida e ver dias bons, então, aqui está falando quem quer, muitas vezes alguém não quer. Porque quando o Senhor fala, Ele exige uma resposta, exige obediência, para seguir os conselhos dEle, andar na sabedoria do Senhor e não na nossa sabedoria. Então, o Senhor está falando aqui, porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreia a sua língua do mal, e seus lábios não falem engano. Então, a primeira coisa aqui é refrear a língua. Não é falar tudo o que quer, não é se expor tudo aquilo, né? Muitas vezes pensamentos malignos, coisas da carne, que vai ofender, que vai aborrecer o irmão, que vai destruir a amizade. Então, o Senhor fala que nós devemos pensar, né? Frear a nossa língua. Esse é o primeiro passo para quem quer amar a vida e ver dias bons. Refrear a língua. Agora, se o Senhor começa a falar conosco que a gente não obedece, o Senhor vai colocar esse freio na gente. Viu? O Senhor vai colocar e aí vai doer. Aqui em Salmo 32, quero ler esse versículo, porque é o Senhor falando. Salmo 32. Glória a Jesus. Aqui do versículo 8 também fala assim: instruirei-te, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-eis com os meus olhos. Não seja como um cavalo, nem como mula, que não tem entendimento,
cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atire a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, misericórdia o cercará. Está vendo? É sério. Então, o Senhor quer que a gente coloque freio na nossa boca. Porque a nossa boca carnal, ela vai falar coisas terríveis. A carne não vê nada de bom. E aquele que está da carne não pode agradar o Senhor. Então, nós temos que andar no Espírito, andar em fé, de fé em fé, de glória em glória. Então, se o Senhor começa a nos instruir, começa a aconselhar, e a gente vai falando não, 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 aí o Senhor vem e coloca freio. Aí vai doer, o Senhor vai permitir situações que a gente não gostaria de passar, para que a gente, refreie. Vamos continuar aqui. 1 Pedro. Glória a Deus. Então, eu estava pensando, Estava pensando agora aqui. O Senhor nos deu autoridade para abrir portas e fechar portas. O Senhor nos deu essa autoridade. Então, se nós queremos obedecer ao Senhor, andar por fé, nós temos que fechar a porta da incredulidade. Fechar ela no nome de Jesus e abrir a porta da fé, porque a porta da fé foi aberta para os gentios. Amém? Começou com os judeus, mas essa fé nos alcançou através da graça do Senhor, através do Senhor Jesus. Então, o Senhor nos deu autoridade. Nós temos que vigiar o nosso pensamento, filtrar o nosso pensamento. O que eu estou pensando está de acordo com a palavra ou não? Se não tiver, é o espírito de incredulidade que está agindo. Nós vamos fechar essa porta. Fechar a porta no nome de Jesus e abrir a porta da fé. Falar segundo a palavra do Senhor. Amém? Então, nós temos que usar essa autoridade. Senão, o inimigo vai encher o nosso pensamento de coisas ruins, de maldade, de não ver nada de bom no próximo. E o Senhor, Ele deu a vida dEle para cada um de nós. Então, em nós está o Espírito Santo. O Senhor está conosco, está trabalhando em nossa vida. Então, o Senhor quer que nos amemos uns ao outro, que façamos o bem. Aqui tá, vamos ser o segundo aqui, Fala assim. Refreia sua língua do mal e seus lábios não falem engano. Falar a verdade. Amém? Então, a mentira é do passado. Depois que a gente aceitou Jesus, a mentira agora é do passado. Agora nós temos que falar a verdade um com o outro. Mas falar a verdade é em amor. Amém? Muitas vezes a gente vai falar, vai corrigir e não fala em amor, vai magoar, vai entristecer o nosso irmão e não vai surgir o resultado. Então, nós temos que não falar engano, mas falar a verdade. A segunda aqui, aparte-se do mal e faça o bem. Então, aqui o Senhor fala, aparte-se do mal, toda a aparência do mal, tudo aquilo que não está de acordo com a palavra, a gente deve se apartar. Em seguida, nós temos que fazer o bem. Não pode somente se afastar e não fazer nada. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, muita gente fica quieta, acha que está tudo bem. Não, se sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Então, aqui fala assim, aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Então, a mesma coisa, nós desejamos a paz do Senhor. E nós sabemos que Jesus é o príncipe da paz. Ele deixou a sua paz para nós, mas não basta só desejar. Nós temos que seguir a paz. Então, seguir a paz, nós devemos fazer de tudo para que essa paz mantenha no meio da nossa casa, da igreja, ou aonde a gente estiver, que a gente busque essa paz, Em Hebreus fala, buscai a paz. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu esqueci o versículo. Sabe que eu estou nervosa? Parece que eu nunca preguei. Glória a Jesus. Hebreus 12 fala assim, segui a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor.
Então, nós temos que seguir essa paz, fazer de tudo para manter essa paz, porque na paz, na santificação, nós estamos santificando a nossa vida, renovando a nossa mente com a palavra, o Espírito Santo vai agir. O Espírito Santo vai trazer mais revelações, milagre, vai nos revelar mais de Cristo, porque a gente está conhecendo ainda o nosso Deus, né? Parece que a gente já conhece, mas não, porque parece situação, Senhor, e agora, né? A gente nem sabe por onde ir. E o Senhor vem, revela, mostra, encaminha. Então, a gente está crescendo na graça e no conhecimento. Amém? Glória a Deus. Então, nós temos que fazer de tudo para manter essa paz. Aqui fala assim, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, que os que são justificados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Quem são justificados pelo sangue do Cordeiro são justos. E seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Então, se a gente quer resposta de oração, e que os olhos do Senhor estão sobre nós, seus ouvidos atentos na oração, nós temos que desviar do mal, apartar do mal. Porque o Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe o que a gente, como está agindo, mas também conhece no íntimo do nosso coração. O que eu estou pensando, o que eu estou pretendendo fazer, está de acordo com a palavra ou não? O Senhor sonda o nosso coração. Então, se há alguma coisa mal dentro do nosso coração, a gente peça para o Senhor, tira, Senhor, me dá força para renunciar tudo aquilo que está dentro de mim, que não está do teu agrado, dá-me força, e o Senhor dará, amém? Então, os olhos do Senhor estão sobre o justo, e seus ouvidos atentos à sua oração. Então, nós temos que fazer, apartar-se do mal e fazer o bem, refrear a língua, amém? E buscar a paz e seguir. Aqui também está falando assim, e qual é aquele que vos fará mal se for zeloso do bem? Como que você vai agir de acordo com a vontade do Senhor? Você está agradando o Senhor, está agindo por fé? Quem que vai falar contra? Mesmo que fale, a gente vai ter essa paz. Nós temos discernimento do Senhor através da palavra. Que aquilo que a pessoa está falando não está dentro da palavra, eu não vou aceitar. Então, nós temos que filtrar também o nosso pensamento, aquele que entra e o que sai, de acordo com a palavra do Senhor. Amém? Aqui fala, mas também se padeceres por amor da justiça, sois bem-aventurado. E não temais com medo dele, nem vos turbeis. Antes santificai a Cristo como no Senhor em vosso coração. Estais sempre preparado para responder com mansidão, temor, qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, quando nós enchemos a nossa mente da palavra, primeiro a palavra vem na mente, ela desce para o coração, depois ela sai. Então, a boca fala que o coração está cheio. Se nosso coração está cheio da palavra, o que vai sair é a palavra do Senhor, conforme a situação. Amém? Então, a importância da gente renovar a nossa mente com a palavra do Senhor, para que a gente possa responder com mansidão e temor, qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fique confundido os que blasfemam o vosso bom procedimento em Cristo. Amém? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Glória a Deus. Então, quando a gente refreia a nossa língua, as pessoas que estão nos confrontando, ela fica confundida. Eu tive uma experiência numa reunião na igreja, onde alguns irmãos se levantou contra mim. Mas antes o Senhor me deu um sonho, que esses irmãos estavam na porta lá da igreja e caía pedra, caía muita pedra.
Aí eu conversei com uma irmã, falei, vamos orar. E nós oramos, buscando o Senhor. E no dia dessa reunião, o Senhor me deu uma graça tão grande que eu fiquei calada, refreiei minha língua, porque eu queria falar. Mas o Senhor me deu graça de... muitas vezes a gente quer se defender, né? Jesus é o nosso defensor. É Ele que nos defende. Quando a gente se defende, a gente fala coisas que não é para falar. Mas quando deixa nas mãos do Senhor, Ele resolve. Então, naquela reunião, eu ouvi tanta coisa, mas eu fiquei quieta, fiquei com a boca fechada. Mas foi incrível, Deus tratou com eles, depois vieram pedir perdão para mim, viram que ele estava errado, que muitas vezes a gente está crescendo na graça, né? Nesse momento, assim, Deus me dá uma visão, mas para outro irmão, Ele vai dar ainda uns dias depois. Então, muitas vezes a gente não está na mesma visão no momento, mas a gente está crescendo na graça e no conhecimento, amém? Então, a pessoa não está entendendo, por que está agindo assim, por que está fazendo isso? Mas o Senhor, Ele dá entendimento, Ele trata com cada um. Então, por isso é necessário estar orando, buscando o Senhor, para que na hora da afronta, a gente ficar quieto, deixar o Senhor nos defender. Jesus fez isso, o quanto Ele foi insultado. Nossa, coisas horríveis falavam para ele ficava quieto. Mesmo diante do julgamento lá, diante de Pilatos, o Senhor ficava quieto. Eles ficaram admirados, não vai responder. O Senhor sempre calado. Mas é a carne que quer responder, quer se defender, quer se achar, né, certa. Mas não é assim que o Senhor quer que a gente haja, amém? No passado a gente agia assim, mas agora a gente tem que se refrear a nossa língua. Pelo menos eu, no passado, eu não reagia. Eu só escutava e não conseguia reagir, né? Eu tinha muito medo, mas o Senhor me deu graça de libertar do medo. Aí eu começo a falar, agora tem que refrear a língua. Parar, ter moderação. O Senhor nos deu um espírito de ousadia, de amor e moderação. 3 bênçãos num versículo só. Se você está com medo, o Senhor deu um espírito de ousadia. Está faltando amor, o Senhor te deu amor, espírito de amor para amar. Amar a quem não ama. Porque amar quem ama a gente é fácil, né? Mas aquele que está contra, que está agindo contra, é difícil. Mas o amor de Deus está derramado em nosso coração. Então, nós temos amor. Então, vamos pôr para fora. E também, quando a gente se sente meio desequilibrado, aí, querendo fazer tudo da telha, ou seja, é a hora de receber o espírito de moderação. O Senhor nos deu o espírito de ousadia, de amor e de moderação. Está em 2 Timóteo 1, versículo 7. Então, nós temos essa bênção nas nossas mãos, nós temos que usar, para que possamos agradar o Senhor. E aqui fala assim, porque é melhor que padeça fazendo bem, se é a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo, olha só, padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levarmos a Deus mortificado, na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Amém? Então o Senhor padeceu, né? Cada um sabe a história de Jesus, sabe o quanto Ele sofreu para nos resgatar. Ele deu a vida dele por cada um de nós. E hoje o Senhor espera uma resposta, espera obediência, espera fé, como Abraão. Pela fé, Abraão ouviu o que Deus estava pedindo e ele saiu, né, não sabia para onde ia, mas ele obedeceu, e a fé e a obediência andam junto. E aí o Senhor foi dando direção no caminho, né? Foi encaminhando ele, como agora. Nós demos um passo de fé ao aceitar Jesus. Também a gente não sabia o caminho. E o Senhor foi abrindo o caminho, foi nos trazendo revelação, dando-nos graça, nos guiando. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade, e a gente está caminhando com Cristo, amém? E assim nós devemos seguir.
Nós não sabemos o próximo passo, mas o Senhor revela, vai nos encaminhando e a gente vai indo, amém? Glória a Deus. Mas muitas vezes, né, a gente olha para tudo isso aqui, como é difícil, né? Como que eu vou tomar essa decisão? Como que eu tomar uma decisão tão difícil, né, de renunciar à carne, deixar minhas vontades para fazer a vontade do Senhor? Parece difícil mesmo. Na carne mas no Espírito o Senhor nos dá condição. Então, aqui, eu quero que você abra em Colossenses 3. Colossenses 3, 12. Glória a Deus. Então, nós vamos ler Colossenses 3, do versículo 12. Se está difícil obedecer ao Senhor, o Senhor nos concede essa palavra aqui para nos ajudar. Olha aqui, fala. Acharam? Vai a ler. Colossenses 3, versículo 12. Revestivos, pois, como eleito de Deus, santo, amado, de entranhas, de misericórdia e de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Amém? Assim como a gente reveste da armadura de Deus, nós podemos revestir da misericórdia, da benignidade, da humildade, mansidão e longanimidade. Nós podemos revestir, amém? Como revestimos da armadura. Suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, nós temos que suportar o outro, perdoar. Se tiver alguma queixa com o outro, muitas vezes a gente tem queixa mesmo, mas nós temos que fazer, lembrar da palavra. Está suportando, perdoando, como? Assim como Cristo nos perdoou, assim fazei vós também. Então, a gente sempre precisa de correção do Senhor, a gente nunca está assim certinho, mas o Senhor sempre está suportando a gente, o Senhor está sempre perdoando, o Senhor sempre está dando uma próxima chance, sempre está dando, né, uma chance a mais para a gente. O Senhor não desiste de nós. Ele nos ama, Ele provou esse amor. Então, o Senhor quer que a gente faça o mesmo. Suporte em amor, perdoa, dá a segunda chance. E assim a gente vai caminhando, né? Andar a segunda milha. Eu já tive experiência assim, de andar a segunda milha. A primeira parecia impossível, estava andando. Agora a segunda, não vai dar. Mas é incrível, a graça do Senhor nos capacita. Falei assim, nossa, a primeira eu não conseguia andar, imagina a segunda. E a graça do Senhor é suficiente para cada um de nós. E é incrível a segunda milha, não vai dar não, Senhor. A primeira eu nem consegui, como é que eu vou dar a segunda milha? Mas a graça do Senhor é suficiente, amém? Estou terminando. Aqui, sobre tudo isso, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, com o qual também fosse chamado em um corpo, domine o vosso coração e sede agradecido. Então, a paz do Senhor deve dominar o nosso coração. Se há inquietação, vamos aos pés do Senhor. Amém? Glória a Deus. Espera, eu não estou aqui. E sede agradecido. Como a gente pede tanta coisa para o Senhor, né? Sempre está pedindo. Mas também tem que parar para agradecer. Pelas coisas pequenas e pelas coisas grandes, nós devemos agradecer, porque é Deus agindo em nosso favor. Glória a Deus. E a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-os, ademoestando uns aos outros, com salmos, hinos,
cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizeres por palavra ou por obras, fazei tudo no nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Deus Pai. Amém? Então, se a gente está com o coração, ó, como está falando aqui, que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Aí a gente vai ter discernimento, a gente vai ter sabedoria, a gente vai ter alegria no coração, a gente vai estar louvando ao Senhor. Na última terça-feira foi lindo o mover de Deus aqui. A gente só ficou na oração, adoração ao Senhor, foi incrível, não dá vontade nem ter saído mais. Muito bom, porque quando a palavra do Senhor está no nosso coração, o Senhor dá discernimento, dá sabedoria, dá essa alegria, e a gente vai cantar ao Senhor, né, com cantos espirituais, salmos, hinos, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Essa é a atitude daquele que está cheio do Espírito. Então vem essa reação de alegria, de contentamento, de satisfação, porque a graça do Senhor está sobre nossas vidas, amém? E tudo que a gente fizer, por obras ou palavras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele a graça. Então tudo que fazemos é pelo Senhor e agradecer, porque é o Senhor que nos dá a oportunidade de fazer o bem, amém? Bem segundo a palavra de Deus, é Ele que nos capacita. Então nós devemos agradecer ao Senhor, porque Deus, Ele é fiel à sua palavra, amém? E o desejo do coração do Senhor é que a gente seja cheio da sua palavra, cheia do Espírito Santo, para que a gente possa se alegrar no Senhor, mesmo na tribulação. Essa paz, essa alegria, esse amor existe, é nossa, mas temos que lembrar da aliança. Nós temos que fazer a nossa parte e Deus faz a dele, amém? É uma aliança, e o Senhor tem prazer de nos atender. O Senhor tem prazer quando a gente faz o bem, Ele tem poder, Ele tem prazer de responder a nossa oração. Mas quando a gente começa a fazer o mal, andar na carne, aí ele não tem como fazer. Daí ele não pode, ele vela para cumprir a sua palavra. Então Deus age pela palavra. Não é por choro, por coisinha assim, não. É pela palavra. Está de acordo com a palavra? Amém. Então, por isso, a importância da palavra no nosso coração. Para que a gente possa fazer aquilo que o Senhor nos pede, refrear, né? A primeira coisa é refrear a língua, desviar do mal e seguir a paz com todo, e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Amém? Glória a Deus. Você de colocar-se de pé, você coloca de pé.